Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto. Hoje estamos recheados aqui de assunto. Tem muita coisa, Neumann. Bom dia. Bom dia, Raíssa Mabac. Bom dia, Almirante Nelson. Oi! Bom dia, Ana Paula Niederauer. Bom dia, Paula Marinho. Bom dia, ouvinte. Ouvinte da Rádio Estadão. Um ouvinte exigente que não quer nada pela rama. Que quer tudo na essência e na profundidade que as coisas têm de ter. Ainda mais hoje, né? Com tanta coisa aí pra gente falar, né, Neumann? Vamos começar com essa invasão da Câmara dos Deputados ontem? Vamos. Pela volta da ditadura militar. É uma coisa... Olha, eu definiria essa invasão como patética. Eu não costumo fazer pronunciamentos assim muito grosseiros em relação a esse tipo de manifestação, mas não dá para escapar. É uma invasão feita por gente que quer aparecer, né? Gente grosseira, ignorante e que não tem respeito nenhum por nada. Você invadir a Câmara dos Deputados para combater a corrupção realmente não ter o menor conhecimento histórico se você está apelando para a volta à ditadura militar. Sabe por quê? A única diferença que há entre a corrupção na ditadura militar e a corrupção agora é que hoje nós podemos estar falando da corrupção aqui. Na ditadura militar, você falar da corrupção publicamente, comentar a corrupção, criticar os corruptos, dava cana, às vezes até morte na prisão. Eu tenho muitos fãs, muitos leitores que são de extrema direita por causa do meu combate ao PT. Então é bom já esclarecer aqui que é o seguinte: eu tenho ojeriza pelo PT, acho que a corrupção do PT é uma corrupção completamente diferente do que foi feito antes. Não é essa questão de ser sistêmica. Foi uma organização criminosa que se instalou no coração do poder decisório da República para limpar todos os cofres republicanos. A ditadura militar, especialmente a ditadura militar de 1964 e recrudescida em 1968, promoveu esse mesmo tipo de coisa, além do sofrimento físico e da morte das pessoas que se opuseram ao regime. Pegaram em arma contra o regime, também não queriam a democracia. Nada justifica a tortura. A tortura é um ato tão abominável que é mais abominável ainda hoje, em plena democracia, tanto tempo depois da queda da ditadura, que caiu sobre os seus próprios pés, não precisou ninguém derrubar, a ditadura caiu por suas contradições internas. A ditadura começou a cair quando o jornalista Vladimir Herzog foi assassinado, executado numa dependência militar para resolver uma querela interna das Forças Armadas entre a extrema-direita do general Silvio Frota e do general Ednardo Dávila Mello e o grupo que queria abrir a ditadura na direção de uma democracia através da abertura ampla, né, e gradual, do general Geisel, do general Golbery e do civil Paulo Egídio Martins, que foi nomeado governador de São Paulo, e era tido como o sucessor inato praticamente de Geisel. No entanto, essa querela entre os chefes militares terminou impedindo que o Paulo Egídio e um civil assumisse. Ainda teve o interregno do general Figueiredo, que aí as contradições internas da ditadura derrubaram. A ditadura é uma coisa abominável, a ditadura é uma mancha sangrenta na história do Brasil e é absolutamente patético e absolutamente ridículo que um bando de cidadãos, aos gritos contra a corrupção e citando uma pessoa que é exatamente o oposto do que eles pregam. Porque quem prega a ditadura militar critica a justiça, não pode eleger Sérgio Moro como seu herói. É uma injustiça com Sérgio Moro. Sérgio Moro é um juiz decente que está trabalhando, fazendo um trabalho acima das expectativas e da média da justiça brasileira. Não merece
ser citado por esse bando de patetas que quebraram a porta do plenário e o invadiram. Agora vamos às explicações que podem esclarecer esse tipo de invasão. Em primeiro lugar, a completa desmoralização do governo Temer, que jogou no lixo as expectativas de quem achava que o fato dele substituir Dilma poderia levá-lo a tirar o Brasil desse fosso moral, e ao contrário, o Temer está estimulando, através do seu ministro da Transparência, imagine só, Torquato Jardim, e do líder do governo no Senado, na Câmara, que é chamado de André Moura no seu registro de nascimento, mas como deputado é mais conhecido como André Cunha, pela vassalagem que prestou durante todo o tempo em que o Eduardo Cunha mandou e desmandou na Câmara, pelo cinismo com que os parlamentares tratam a coisa pública, na Operação Abafa, que eu voltaria a tratar dela daqui a pouco, pela completa falta de vergonha na cara do presidente do Senado, Renan Calheiros, que deu todo o estímulo a uma tal Polícia Legislativa. Raíssa, a Polícia Legislativa não foi capaz de impedir uma invasão de patetas desarmados. Ela não é para isso? Ela tem que ser dissolvida. Porque ela é o seguinte, ela é eficiente para fazer a pongagem. Agora, para fazer o que o dela é exigido, que é proteger o próprio público, não protegeu a porta do plenário, ficou 3 horas convivendo com aquele monte de idiota gritando contra a corrupção lá. Aliás, bota essa senhora aí gritando contra a corrupção aí, por favor, Almirante Nelson. Pensem nas pessoas que morrem todos os dias nesse país, enquanto saquearam o Brasil na maior escândalo de corrupção da história mundial, senhores. E vocês estão aqui fazendo o quê? Discutindo pauta, querendo acabar com a Lava Jato? É isso que vocês querem, senhores? É isso que vocês querem? Pois é. É bom esclarecer essa situação. Eu tenho lido muito nas redes sociais que as pessoas dizem: eu não sofri nada na ditadura. Muita gente não sofreu nada sob Hitler. Muita gente se deu bem sob Mussolini. Não existe a possibilidade de ninguém não ter passado bem sob Stalin, ou sob Mao Tse Tung, ou até sob Pol Pot lá em Camboja. Não quer dizer nada. A experiência pessoal nossa não quer dizer nada diante da história. Diante da história, o que eu tenho a dizer é o seguinte: eu, seguindo aqui um palpite que me deu Wagner Coutura, que foi meu subeditor de política no Estadão, eu devo lembrar que existe uma tentação muito grande de se jogar tudo na Constituição. A Constituição realmente é enxundiosa, é imensa, não tem sentido ser do tamanho que é, nem ser permissiva como é. Só que, na verdade, o grande problema do Brasil hoje é o problema da democracia representativa. O problema da democracia representativa, que trouxe uma onda de traficantes de drogas e de madeireiros criminosos da Amazônia, de líderes da Baixada Fluminense e do Nordeste, toda essa gente que aflorou, os Eduardo Cunha da vida, os Sérgio Cabral, aquele coronel Idebrando que fatiava as pessoas, tudo isso nasceu de uma coisa chamada Pacote de Abril, que foi uma tentativa que a ditadura, que está sendo chamada aí por esses patetas de volta, tentou usar para ganhar as eleições. Então, o que o Tancredo Neves na época chamava de grotões veio à tona com os senadores biônicos, mas pior do que os senadores biônicos foi a ditadura militar ter instituído uma radicalização de um erro cometido na Constituição Democrática de 46, que é o erro da distribuição matemática das bancadas por estados, que faz com que o eleitor do Acre tenha 70 vezes o valor do seu voto em relação ao eleitor de São Paulo, que submete o Brasil a oligarquias de traficantes de droga que ficam na fronteira lá no Acre e de madeireiros de Roraima, do Amazonas, e de chefes políticos paroquiais que vivem da sede do sertanejo do Nordeste durante a seca, dessa gente que emergiu do interior da Bahia. Eu não estou manifestando nenhum preconceito social, eu estou simplesmente dizendo o seguinte: a democracia brasileira é viciada por uma representação estadual
desconexa e desequilibrada, que é uma instituição que não se deve à Constituição, apesar dos constituintes de 88, já eleitos sob essa égide, terem radicalizado isso. Enquanto nós não resolvermos esse drama da representatividade, enquanto nós não restaurarmos no Brasil a democracia de cada cidadão, um voto, que foi completamente conspurcada e alterada pelo pacote de abril da ditadura, que essa gente patética está querendo ressuscitar, isso nós vamos ter sempre essas crises de legitimidade como a que temos agora, com o Temer sem saber dar conta do recado e com um presidente da Câmara completamente atarentado, sem ser capaz de resolver isso, que era uma coisa muito simples, era chamar a polícia ou as Forças Armadas para retirar, porque são esses golpistas de direita que invadiram a Câmara, baderneiros, anarquistas, ignorantes. Ele não tinha arma nenhuma, eles não foram capazes de levar um militar com eles. Era o único golpe militar da história feito sem militar. Então, essa gente patética precisa realmente responder na justiça por crime contra a democracia. Essa manifestação deles não é democrática e eles tiveram a oportunidade de fazer isso impunemente, porque não tem a Polícia Legislativa. O Renan tinha que dar explicações onde estava a Polícia Legislativa dele, que não foi capaz nem de desocupar, só desocupou quando os ocupantes cansaram. E o Rodrigo Maia, hein, Almirante Nelson, o que é que o Rodrigo Maia tem a dizer sobre isso, o presidente da Câmara? Por quebra do patrimônio público, por entrada no parlamento de forma desrespeitosa, agressiva. Então, acho que tem muito crime aí que foi cometido por esses bandaleiros. A Câmara não será desrespeitada. Não há negociação com aqueles que não querem negociação. A nossa obrigação é determinar a prisão, como foi feito, né, e com o apoio da Polícia Federal, encaminhá-los à delegacia. Agora a Polícia Federal não serve para prender policial legislativo. O presidente da Câmara precisa saber o seguinte: a Câmara não tem autoridade moral para nada, porque a Câmara, nós vamos falar daqui a pouco nisso, está aprovando uma anistia ao Caixa 2 e punição a juízes e a promotores para evitar que os seus corruptos internos sejam punidos por esses juízes e promotores por terem praticado o Caixa 2. A Câmara não é capaz de garantir a própria segurança. O Valdir Maranhão é um idiota, mas estava lá presidindo a sessão e ainda foi um único herói, porque ficou lá sentado. O Rodrigo Maia nem apareceu por lá. Ele tem razão, tem que prender, tem que processar e tem que manter na cadeia esses baderneiros, até para servir de exemplo. Agora, para servir de exemplo mesmo, a Câmara não pode fazer na quinta-feira o que está prometendo fazer. Mas isso é assunto para daqui a pouco. Já. Direto ao assunto. Agora, se estivéssemos naquele tempo que você falou no início aí do comentário, na ditadura militar, ia estar um sujeito aqui dentro com a gente, o censor, e você não tinha terminado, a gente tinha terminado aqui o programa. Exatamente, nós estaríamos todos presos, correndo risco de vida, porque a ditadura militar, que era tão violenta, não era capaz de garantir a vida das pessoas que ela prendia, que estavam sob sua responsabilidade. E por isso mesmo é que ela caiu. Quem derrubou a ditadura militar não foi a Dilma, não foi o Zé Dirceu. Quem derrubou a ditadura militar foram inocentes mortos, como o operário Manuel Fiel Filho, o jornalista Vladimir Herzog e outras vítimas inocentes de uma ditadura sanguinária, canalha e cruel.